Igor, mercado atento, né, a um risco aí de recessão, ao tarifaço de Donald Trump, que deve acontecer amanhã. A gente, inclusive, já tem visto alguns movimentos ali no mercado, o mercado parece que vai tateando, muitos movimentos, muita volatilidade, mas na sua opinião, já deu para precificar de fato o que vai acontecer ou amanhã está aberto aí para mais surpresas? Olha, é muito difícil, Paulo, a gente conseguir precificar, e esse é o grande problema. Até mesmo os apoiadores de Donald Trump, as pessoas, o setor corporativo, American Corporate, está muito irritado. Um impacto considerável. Os empresários, principalmente empresários pequenos e médios, não conseguem fazer contas de como vai ficar os seus produtos. A gente tem relatos de empresários que estão há 50 anos nos seus negócios e nunca viram tamanha estabilidade. O grande problema não é tarifas de 25% para um país, 20% para outro, como a gente viu na China, no México. O problema é a gente não saber o que vai acontecer. Uma tarifa é colocada, depois ela tem uma medida de exceção, é retirada, a gente não sabe se o México e o Canadá vão continuar nas exceções em alguns setores. O grande ponto é que a gente pode entender os sinais. Quando a gente olha ainda na década de 1930, quando a gente viu um grande tarifaço nos Estados Unidos, a média de impostos sobre produtos importados é algo em torno de 19%, 22% ao máximo. Isso foi extremamente radical em uma época que os Estados Unidos tinha um baixo potencial de importação. Segundo os últimos dados que nós temos, Paula, o pior cenário seria uma média de impostos de tarifas nos produtos que vão para os Estados Unidos em torno de 35%. Se isso ocorrer, a gente vai estar falando de aproximadamente 3 trilhões de dólares de produtos sendo tarifados. Lembrando, durante o primeiro governo de Donald Trump, a gente estava falando algo em torno de 380, 400 bilhões. Ou seja, seria algo nunca visto numa escala de tarifas dos Estados Unidos. E o grande ponto é que por nenhum livro econômico americano ou europeu de tarifas, isso vai resolver os problemas da economia americana. Isso vai gerar inflação, isso vai gerar recessão. E pode gerar até um estagflação nos Estados Unidos. Então, os planos de Donald Trump com esse tarifaço são muito críticos e colocam os mercados em alerta. A gente pode ver isso com as quedas recentes do mercado acionário americano. E as pessoas fugindo, olha que incongruência. Os agentes econômicos fugindo do risco dos Estados Unidos, da incerteza, e aportando recursos aqui no Brasil. Um país que, historicamente, tem muito mais incerteza e risco, que a gente está vendo as bolsas do Brasil e de outros mercados crescendo, enquanto as bolsas mais sólidas avançando. Até mesmo Elon Musk, que faz parte, ainda que diretamente do governo, falando abertamente, tem que ir com calma, mas aparentemente não está sendo ouvido. Então, o que a gente tem são números de piores cenários, mas é muito difícil a gente imaginar o que é que vai vir. Agora, as últimas informações meio de bastidores que nós temos não vão ser tarifas quiprocó de 10, 15%. Provavelmente a gente vai assistir a tarifas globais para todo o planeta. Do meu ponto de vista, o que isso pode acontecer na prática? Se isso ocorrer, a gente pode ver, obviamente, a União Europeia, né, Ursula von der Leyen, que seria talvez o país mais afetado depois da China, disse que vai responder com grandes tarifas, os canadenses também. E aparenta-se a probabilidade de que formam-se alianças ao redor do planeta para que países que foram afetados possam negociar entre si e baixarem tarifas entre si, Canadá com a União Europeia com a Austrália e a Nova Zelândia, e todos eles baixarem tarifas contra os Estados Unidos. Isso pode, no último caso, se Donald Trump não conseguir equacionar os seus acordos bilaterais, que é isso que ele quer, colocar os Estados Unidos de uma maneira totalmente isolada e gerar uma recessão mundial muito crítica nos próximos meses.